programa de pós-graduação, Ciências da Saúde, da Faculdade de Medicina da UFG, também é aberto a outros membros da cidade de Goiânia, Goiás e do Brasil que queiram participar do mesmo curso. É um curso aí de 4 créditos e hoje aqui recebendo, então, o professor Aníbal Gil Lopes. O professor Aníbal é uma pessoa especial, é um monsenhor, nós temos um respeito e consideração por ele, uma dedicação importante nas atividades pessoais, institucionais, à bioética. O professor Aníbal é membro da Academia Nacional de Medicina, Academia Brasileira de Ciências, da Academia do Vaticano. Eu tenho no seu currículo situações que são realmente extraordinárias. Pelo aqui conosco, que é um grande aprendizado. E acompanhando o professor Aníbal, está aí o professor André Marcelo Soares, que é um doutor em teologia e professor da Universidade de Castelo Branco, também professor de teologia da PUC-Rio. Né? Professores André e professor Aníbal, sejam bem-vindos. Casa de vocês. Fique à vontade sobre o tema bioética no envelhecimento. Agradeço muito o convite e a apresentação, e nós escolhemos falar sobre um tema que vai se tornando cada vez mais importante no mundo, porque o envelhecimento ele tem sido progressivo, a expectativa de vida tem aumentado em praticamente todos os países, trazendo situações novas, muito particulares. Especialmente dentro de uma sociedade, pelo menos a sociedade ocidental, onde nós vivemos, onde as famílias se tornaram progressivamente menores e, portanto, a questão do cuidado da pessoa idosa. Não estou me referindo, nesse momento, a situações de cuidados paliativos, de doença terminal, nada disso. Estou me referindo à simples questão do envelhecimento, onde ele traz, obviamente, perdas cognitivas, em alguns casos, que não são tão pouco frequentes, que trazem certas limitações físicas e que, à medida que a idade vai aumentando, quando se passa da 8ª, da 9ª década, realmente, ainda que a pessoa possa ter uma grande capacidade cognitiva, memória, uma certa mobilidade preservada, certamente há uma série de fragilidades que vão exigindo que essa pessoa receba algum tipo de cuidado. Imagino que na família de quase todos os que estão presentes nessa sala, há pessoas idosas. Idosas, e o que nós iremos tocar é exatamente como é que nós estamos nos preparando e preparando a sociedade para que essas pessoas elas possam utilizar da sua autonomia, que elas possam viver com dignidade, que elas possam manter aquilo que é fundamental para os humanos, que é a sociabilidade, o sentido de pertencimento, o sentido de, na sua situação, ser capaz de contribuir para a comunidade e saber como é que pode contribuir. Eu estou falando, nesse momento, do idoso totalmente rígido, onde ele só é idoso, com as consequências, ainda que de menor monta, mas que trazem uma certa fragilidade. É impossível irmos ao longo da senescência sem termos as perdas naturais que correspondem ao próprio processo do envelhecimento. A nossa sociedade, ela realmente ela não está nem preparada e muitas vezes nem motivada para o acolhimento do idoso. Cada um de nós, muitos de nós, moramos em diferentes cidades. Eu moro, por exemplo, no Rio de Janeiro. Moro na zona sul do Rio de Janeiro. Em princípio, é uma zona com bons serviços, mas onde é extremamente difícil caminhar nas suas calçadas, com pedras portuguesas que soltam,
e onde é muito fácil a gente ter quedas. Muitos pontos nós não teremos, eu diria, a arquitetura do planejamento urbano para que a mobilidade seja fácil. É muito difícil, por exemplo, que alguém que poderia ser totalmente autônomo e móvel, uma cadeira de rodas elétrica, com esses carrinhos, são muito eficientes, mas que é impossível andar em calçadas com grandes irregularidades, com sarjetas que não têm o devido, ah, a devida adaptação para que carrinhos passem, e são inúmeros os problemas. Isso é uma questão bioética. Não é? Todas essas questões, elas tocam naquilo que é mais essencial, aquilo que é a dignidade da pessoa, a possibilidade da pessoa viver nessa comunidade, partilhando de todas os seus benefícios, as suas riquezas, os seus bens. E é um pouco esse o pano de fundo que eu imaginei que deveria ser o tema desta noite. A gente está muito acostumado a trabalhar com temas de bioética, que são do início da vida, do final da vida e várias outras situações, mas nós temos trabalhado muito pouco a questão do envelhecimento, os aspectos éticos que o envelhecimento exige que a gente aborde, que a gente amadureça e que a gente crie realmente uma mentalidade bioética para tratar dessas questões. Professor André Marcelo, que foi meu aluno de pós-doutorado, não é aluno, né? Mas realizou o seu pós-doutorado no meu laboratório. O professor André Marcelo tem uma definição de bioética que sempre me encantou muito. Bioética é gentileza. Né? Então, a bioética ela deve sempre nos conduzir para que os nossos relacionamentos tenham a gentileza, a delicadeza, em que a gente seja capaz de preservar a dignidade um do outro, sejamos capazes, mais do que somente preservar a dignidade, construirmos realmente aquilo que nos faz humanos, que é a nossa capacidade de nos relacionarmos, de nos compreendermos, de partilharmos as nossas sensações, emoções, angústias, alegrias, tristezas, fazendo com que possamos sair de nós e sermos um com o outro. Não é? E é impossível exercermos a plenitude da nossa humanidade se nós não formos parte com grande aderência da própria humanidade. Portanto, dessa malha de relações humanas, afetivas, que nos tornam um só povo, que nos tornam humanos. Professor André Marcelo, eu simplesmente delineei aqueles pontos que eu imagino que, na contemporaneidade, eles são imperativos e que nossa sociedade talvez esteja preocupada com situações mais extremas, preocupada com as situações terminais, os cuidados paliativos, que é lá o ponto final. Mas antes de chegar nesse ponto final, há uma longa trajetória, às vezes 15, 20, 25 anos, em que a senescência ela exige cuidados, ela exige acolhimento, ela exige o mínimo de condições para que a autonomia, que é um conceito sempre relativo, não é? Que a autonomia seja exercida na medida e na possibilidade de cada um e que as pessoas possam ser mais próximas, mais humanas, mais acolhedoras e que a gentileza seja o eixo de nossas relações. Professor André, como foi apresentado pelo professor Valdemar, tem o seu doutorado em filosofia, teologia, é professor da PUC, aqui do Rio de Janeiro, na área de moral, de bioética, e, ao lado disso, é um grande conhecedor de filosofia, eu diria, além de várias etapas, mas é um dos raros conhecedores
de filosofia medieval, não é? E isso é alguma coisa que permite trazer uma luz muito especial na nossa civilização ocidental. Às vezes a gente esquece que ah, nós fomos, de um certo modo, muito gestados na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, pelos grandes pensadores medievais que hoje parecem tão distantes, pouco lembrados. Professor André, Marcelo, eu lhe passo a palavra. Obrigado. Eu gostaria de agradecer o convite ao professor Valdemar, também ao nosso amigo que está aqui presente. Durante muito tempo me orientou. Bom, de fato, eu fui aluno dele, sou aluno dele até hoje, e é, acaba que nós nos encontramos cotidianamente por conta de uma academia que tem sede aqui no Rio de Janeiro. Bom, eu vou pedir licença a vocês para, digamos, voltar a uns conceitos que são primordiais da bioética, porque senão não vamos conseguir ir adiante. Bom, eu vou pedir essa licença a vocês, porque o tema escolhido foi justamente o envelhecimento. Eu poderia dizer assim muito rapidamente, de forma muito objetiva, que envelhecimento não é um tema da bioética. A bioética, quando ela surgiu, né, em 27, e ela foi criada assim pelo Franz Gyar, na Alemanha, ela surgiu em torno das relações. A bioética, a primeira obra de bioética, dizia respeito às relações entre seres humanos, o meio ambiente, ou seja, os vegetais e os outros animais. Depois, mais tarde, na década de 70, Wesley Potter, nos Estados Unidos, na Universidade de Wisconsin, ele retoma o conceito de bioética da mesma forma, ou seja, a bioética como relação. Primeiro escrito na América era a bioética como uma ciência da sobrevivência. Então, a pergunta é como sobreviver num mundo dividido por posturas tão antagônicas. Ele estava se referindo às ciências humanas e as ciências da vida. Por isso que no ano seguinte, 71, ele escreve, na verdade, não escreveu todo o livro, era uma coletânea de artigos que ele deu o título de Bioética, Ponte para o Futuro. Ou seja, pareciam haver duas culturas incapazes de dialogar. As ciências da vida, essas ciências da vida representada pelo bios, a medicina, a enfermagem, as áreas de saúde de modo geral, e a ética, a etiqué, né, que ele, com isso, representava as ciências humanas e sociais, a filosofia, psicologia, história, direito e por aí vai. Essa queixa do Potter, e também essa alusão do Yar, se referia exatamente a alguma coisa nova, né? Então, no século XIX, um teólogo alemão chamado Schleiermacher, Friedrich Schleiermacher, mas uma ilusão é que o nó da história se desfará da seguinte forma: a religião com a barbárie e a ciência com a incredulidade. Isso eu estava dizendo que havia lá no seu tempo duas, duas áreas, né, da vida humana, duas dinâmicas, duas dimensões que não se cruzariam jamais. Então, essa na verdade, uma queixa de muitos anos, ou seja, a dificuldade de estabelecer diálogo e a dificuldade das relações. Bom, então, na década, quer dizer, no início do século XX, a Prússia ela cria a sua primeira legislação de pesquisa. Essa legislação de pesquisa ela vai ser repensada posteriormente na Alemanha, na década de 30, 1931, depois do acidente, do desastre de Lübeck, com a vacina BCG. Essa diretriz de pesquisa, ela é considerada até hoje valiosa, completa, ela tem 14 artigos e muitas vezes mais completa do que se pensa, mais completa do que a Declaração de Helsinki. Pouco mais adiante, tem um episódio trágico, em 33, na Alemanha, que é a lei de esterilização. E depois, em 39,
o fato de que pessoas que eram idosas, presidiários, eram infectados com agentes biológicos para que pudessem ser avaliados e também eliminados pelo governo nazista. Então, eu estou me referindo a esses episódios porque a bioética ela praticamente tratou disso. Ou seja, depois da preocupação do IAR, da preocupação de Potter, ela vai deixando gradualmente de ser uma bioética das relações, eles chamavam então de bioética ecológica ou bioética global, a se tornar uma bioética clínica, uma bioética de hospitais. Depois ficou famosa assim com a obra de Beauchamp e Childress, Os Princípios da Ética Biomédica. Esses episódios todos, que de alguma maneira também criaram possibilidades para o relatório Belmont, em 74, fez a bioética ser conhecida pelo fato de que suas preocupações, de modo geral, são aquelas relacionadas à clínica e à ciência experimental, o início da vida e o fim da vida. Bom, e aí chegou onde eu queria chegar. O envelhecimento, ele não é uma coisa. O envelhecimento não é o final da vida. O envelhecimento perpassa a vida inteira. Então, a gente muitas vezes se refere à figura do idoso. O idoso, ele é um fato social, ou seja, é idoso. Mas o envelhecimento é um fato biológico, é um processo. Então, nós estamos envelhecendo já. Todo mundo aqui nessa sala está envelhecendo. O problema é que nós não nos pensamos velhos, ou seja, nós estamos envelhecendo, mas muito provavelmente poucos de nós aqui para pensar que estamos envelhecendo. Movimentos que fazíamos há 2 anos atrás não conseguimos fazer mais. A textura da nossa pele já não é mais a mesma. E fica muito difícil fazer uma reflexão sobre envelhecimento quando se pensa em envelhecimento do ponto de vista do idoso, quer dizer, daquele que é um fato social. O fato social ele é muito isolado, então a gente isola ele. E aí teríamos um outro problema: quem é idoso? Eu tive a chance de conhecer um professor de décadas da UNAT, da Universidade da Terceira Idade da UERJ. Ele sempre dizia isso. Algumas pessoas não envelhecem, porque o envelhecimento ele tem que ver com uma série de elementos. Por exemplo, ter dinheiro ou não ter dinheiro. Isso pode acelerar ou não o envelhecimento. Embora nós entendamos aqui que todos envelhecem, mas esses elementos eles podem tornar a vida da pessoa muito pior. Condições sociais, falta de instrução, tudo isso torna a vida da pessoa muito mais complicada. Evidentemente, aqueles princípios que a bioética elencou, eles ficam em condições mais complexas de análise. Por exemplo, uma pessoa que tem um grau de instrução muito baixo. Então, falar de autonomia nesse caso é muito complexo. Ela tem autonomia, é claro, mas o fato é qual o grau de autonomia que essa pessoa tem e como é que ela consegue justamente lutar por direitos, lutar por uma coisa que é fundamental na sociedade contemporânea: reconhecimento. Tem um filósofo importante que eu aconselho a todos aqui que procurem, é o professor Axel Honneth, vivo. Ele tem uma obra importante chamada Luta por Reconhecimento, a gramática moral dos conflitos sociais. O envelhecimento, ele é um processo, mas o envelhecimento, ele vive em torno, ele vive em meio a esses conflitos sociais. Ficar idoso, a briga por não ficar idoso e a briga também de quem é idoso pelos seus direitos ou pelo seu reconhecimento. Esse reconhecimento na sociedade ele foi sendo pensado a partir de etapas, de estágios diferentes. Então, nós podemos entender que um estágio talvez mais simples, mas é complexo, é o chamado estágio do reconhecimento amoroso, afetivo, né? Esse é um estágio que nós só encontramos, na verdade, na família. Para falar a verdade ainda, é um estágio que ele fica mais claro nas relações entre a mãe e a criança, e o bebê. Então, então esse idoso, muito provavelmente, ele tem pouca chance de despertar
essas relações mais afetivas, porque você ficou mais velho, ficou mais chato, incomoda, e se você vive em família, isso modifica praticamente a vida da família inteira. Então, a relação amorosa também vai se perdendo. E é claro que se nós deixássemos todas as relações sobreviver a partir dessa relação amorosa, muitas delas, evidentemente, não sobreviveriam. E se criou, então, uma outra possibilidade, outro estágio de reconhecimento, que é o estágio jurídico, ou seja, reconhecer os direitos do outro. Só que quando reconhecemos o direito do outro, aquilo que deveria ser reconhecido nas relações éticas, eu estou falando de relações por conta daqueles primórdios da própria bioética. A bioética nasce como preocupação com as relações vitais. Então, quando eu trato essas relações do ponto de vista jurídico, então significa que a ética não responde mais, ou pelo menos ela não pode mais impor a mim um tipo de obrigação ou um tipo de valor, mesmo porque a sociedade contemporânea ela aprendeu um artifício muito interessante. Ela é capaz de interpretar valores. Então não existe um valor que é valor em si. Existe um valor a partir de uma determinada visão. A gente chama isso então de hermenêutica do valor. Essa hermenêutica do valor, ela é capaz então de também relativizar a prescritividade de uma obrigação ética. Ou seja, se eu entendo de um jeito, aquilo me prescreve pouco. Se eu entendo de outra maneira, pode me prescrever mais. Então, alguma coisa pode me obrigar, dependendo do tipo de visão ou de interpretação que eu tiver. Por isso que tudo isso é deslocado para o direito. Quer dizer, o direito não depende dessas interpretações, ele depende de uma imposição. E aí nós passamos por uma fase mais complicada, que é a judicialização da moral, a judicialização da ética. Aquilo que deveria simplesmente ser tratado entre nós, cordialmente, gentilmente, passa a ser imposto. Bom, da mesma maneira que a, essas obrigações são relativizadas no campo da ética, elas também serão relativizadas no campo do direito. E, portanto, se criam regras e elas não conseguirão ser aplicadas, ou pelo menos não terão o efeito esperado. Uma banalização daquilo que é jurídico. Bom, o desejável, então, seria lá, como nos conta o professor Honneth, é um reconhecimento pela solidariedade, aquilo que a gente chama de amizade social. Entender que o outro, como eu, ele está no mesmo local, na mesma condição, eu posso estar um pouco mais novo, ele pode estar um pouco mais velho, mas o fato é que nós dois contribuímos para que a sociedade exista. Sem ele, eu teria problemas de manter sozinho, e sem mim, ele também terá problemas de manter sozinho. A gente pode entender isso do ponto de vista previdenciário, ou seja, a nossa geração ela, né, deve então cooperar para o afastamento do trabalho dos mais velhos, né? Depois, quando tivermos mais velhos, uma geração anterior à nossa fará a mesma coisa. Isto se dá assim em termos até de funcionamento do processo previdenciário. Mas essa solidariedade ela nos obriga a ver o outro com um olhar, digamos, um pouco mais cordial. O fato de que o outro coopera comigo. O outro é um sócio meu, mesmo que eu não goste dele, mesmo que eu não tenha afeto por ele, ele é um sócio meu no empreendimento de manter a vida funcionando. Portanto, quando pensamos no envelhecimento, pensamos em termos de reconhecimento. Reconhecimento dentro da chamada gramática moral, ou seja, a gramática, as normas éticas que fazem funcionar a sociedade. Então, se a gramática funciona direitinho, ou seja, se as regras são bem entendidas, significa que não teremos muitos conflitos. Caso contrário, nós passamos por um outro processo, que é o de reificação de algumas pessoas, de alguns indivíduos, no caso dos idosos. Essa reificação significa coisificação, ou seja, aquela pessoa, ela não podemos contar com ela. Aquela pessoa é um peso para nós. Então, nós vamos coisificando, vamos tornando coisa aquele que é um membro da sociedade, está num processo de envelhecimento, assim como eu também estou,
mas só que ele alcançou uma etapa do processo que agora, além de estar no processo, ele se tornou factualmente idoso, né? Ou seja, socialmente ele tem uma colocação nessa sociedade completamente especial, pelo fato de que ele sentiu, né, e conseguiu sentir esse fenômeno que é o envelhecimento. Algumas pessoas não conseguirão envelhecer muito, morrerão antes, e outras pessoas conseguirão envelhecer muito. Isso vai depender de uma série de outros fatores. Bom, então era essa introdução que eu gostaria de fazer. É claro que, então, eu posso dizer que o problema da bioética relativo ao envelhecimento é um problema gerontológico e não é um problema geriátrico. Os problemas geriátricos relativos ao envelhecimento, eles dizem respeito ao ato profissional, como o geriatra aborda o paciente idoso. Mas o processo gerontológico, ele é gerontológico porque ele é interdisciplinar. Ele é, como a bioética ali, um lugar, um local onde indivíduos de saberes distintos se encontram para fazer uma abordagem daquilo que nós chamamos de processo de envelhecimento ou de maturação. E aí temos um olhar completamente próprio da filosofia, da psicologia, da medicina, da enfermagem, e isso é abrangente, do direito, isso é abrangente, e como é abrangente, torna esse conhecimento aquilo que nós chamamos de conhecimento complexo. O conhecimento complexo é justamente o que caracteriza a bioética. Então, portanto, nós poderíamos falar de uma bioética gerontológica. Essa bioética gerontológica seria uma redundância, porque a bioética é complexa e a gerontologia também é. Eu sempre gosto de usar essa imagem. A palavra plexa vem do latim e significa dobra. Então, imagine uma cortina, né? Tem uma janela, uma cortina, e ela tem aquelas dobras. Isso é complexa. Se ela tivesse esticada, seria simplexa. Então, as realidades simples, nós olhamos para elas e conseguimos ver tudo, porque não tem dobras. As realidades com dobras, elas são mais difíceis de perceber num primeiro momento. Então, elas precisam ser detalhadas paulatinamente, com muito cuidado. E uma área que detalha uma dobra não detalha a outra. Por isso que a cooperação das várias áreas são muito importantes. O envelhecimento é uma realidade complexa. Ele não é observado por uma única área e ele não pode ser, digamos, definido a partir de uma única preocupação. Existem várias formas de olhá-lo e existem muitas análises importantes que devem ser feitas. Uma análise biológica, uma análise clínica, uma análise jurídica e uma análise existencial, né? Engloba a psicologia, a filosofia e a própria biografia da pessoa, né? Então, isso é muito importante, entender como essa pessoa se vê agora e como ela vê o seu percurso. Na primeira parte da obra de um filósofo alemão chamado Ernst Bloch, essa obra intitulada O Princípio e Esperança, ela foi escrita em 1954. Lá no sétimo capítulo, que tem o título O que resta a desejar na velhice, o filósofo ele fala sobre a dificuldade para o ser humano de reconhecer em si mesmo as mudanças que o transformam, mas que não tornam uma outra pessoa. Eu, agora, estou nesse processo de envelhecimento, como todo mundo aqui está, eu preciso entender que eu agora sou aquele André que tinha 17, 18 anos. Eu amadureci em alguns pontos, mas eu não posso me perder de mim mesmo, né? Então, a grande questão é que parece que, para alguns de nós, algumas fases elas são melhores e gostamos de ficar presos lá na fase que já passou. E o envelhecimento, ele obriga praticamente a que você consiga reconhecer que aquele que você foi continua sendo você agora. O problema é que é você agora com o peso do próprio tempo e da história que você foi acumulando.
Então, isso torna a nossa vida, muitas vezes, uma angústia. Isso faz parte do próprio processo de envelhecimento. Esse elemento existencial, muitas vezes, é desconectado na lida com o idoso e também na sua abordagem. Eu vou ler aqui a passagem, né, desse capítulo aí, O que Resta a Desejar na Velhice, do Ernest Bloch. Ele coloca assim, deixa eu... A capacidade reprodutiva diminui. A capacidade de dar à luz cessa totalmente. O brilho desaparece completamente, o verão chega ao fim. E se o próprio idoso não percebe que se trata dele mesmo, os outros percebem. E, no efeito, ele vê a causa. Não importa quão jovem esteja forçado a se sentir. Para a maioria dos velhos, é muito instrutivo quando, pela primeira vez, uma moça se levanta para ceder lugar. Essa gentileza não é apenas efeito de um ganho da idade, ela é fatal. E até mesmo o velho Peralta, que nada quer além de se iludir com a superficialidade, é o dom mais leve da juventude, mesmo ele é surpreendido pela percepção de como a vida é curta. Essa é uma passagem aqui desse capítulo aí da obra do Ernest Bloch, chamada Princípio e Esperança. Ou seja, o eu, que outrora era jovem, ele precisa ver em si o outro de si, que agora envelheceu. Essa capacidade, que é exclusivamente humana, de ser em si o outro de si, é um processo e não um ato único. Por isso, o envelhecimento precisa ser tratado assim, como um processo e não um ato único. Eu não sou velho, ou seja, eu, do ponto de vista social, sou um velho, mas eu estou no processo do envelhecimento. Eu não sei quanto tempo ainda vou envelhecer mais, mas é um processo que começou no dia em que eu nasci. Eu já estou envelhecendo a partir desse dia. Então, boa parte das questões do envelhecimento parece estar relacionada à dificuldade de viver esse processo. Ignorá-lo pode ser, então, um risco para uma compreensão mais dinâmica do bem-estar, que não se limita à saúde física, à saúde mental, mas inclui a manutenção de um horizonte, de um sentido para a vida. E é isso que é problemático. Ou seja, com o passar dos anos, pode ser que esse horizonte desapareça. Pode ser que, com o passar dos anos, o sentido da vida vai desaparecendo por conta até da história que nós construímos, fomos construindo. Como recorda o filósofo inglês Thomas Hobbes, que é muito conhecido pela obra que ele escreveu, chamada Leviatã, diz lá ele, a essência humana destaca-se primeiramente pela capacidade especial de empenhar-se com providência para seu bem-estar futuro. Então, isso é o que torna o homem diferente dos outros animais, ou seja, eu estou preocupado comigo já pensando no futuro. Ou seja, eu estou preocupado em construir a minha vida pensando no futuro. O Hobbes entendia que isso fazia parte do envelhecimento, mas o fato que o nosso imediatismo contemporâneo não nos deixa ver o envelhecimento assim. Então, nós vamos esticando o quanto podemos a nossa juventude e, quando chegamos a uma etapa etária, entendemos que ficamos velhos. Então, na verdade, ninguém fica velho da noite para o dia, ou seja, as pessoas vão envelhecendo e esse envelhecimento é processual. Os problemas éticos ou bioéticos, eles se dão justamente por conta do processo não aceito, ou pelas dificuldades que esse processo impõe também à própria sociedade. Ou seja, o envelhecimento impõe uma dificuldade à família. A família não está preparada para viver com o idoso. A, a, o sistema de saúde não está preparado para cuidar do idoso. A, o sistema cultural não está preparado para abrigar, para receber o idoso. Então, a pergunta então, o que fazer nessa situação? Então, com os anos, as relações familiares
e a vida laboral se modificam também, né? As perdas, elas se tornam comuns. Ah, para muitos, surge a dificuldade de manter a moradia no mesmo lugar após anos, né? Você vai perdendo o trabalho, né? Você vai aposentar e você não consegue mais dar conta das despesas que você tinha outrora, porque o que você ganhava outrora era mais do que você ganha agora. E, portanto, você não consegue manter as despesas que você agora tem. Isso é um impacto forte, né? Além disso, divórcio, muitas pessoas se divorciaram, a viuvez, ninho vazio, morte prematura de filhos e de pessoas próximas, além do aparecimento de comorbidades próprias da idade. O envelhecimento ele apresenta toda essa gama de situações. A aposentadoria ela é um outro fator importante. Ela é definida por nós como um afastamento do serviço ativo, que pode ser após completar os anos estabelecidos pela legislação ou por motivo de incapacidade. Na prática, esse período se revela como um tempo de questionamentos angustiantes, né? Questionamentos sobre o valor pessoal, sobre as perdas financeiras, o declínio da autoridade familiar e também o tempo livre. Algumas pessoas perdem a autoridade na família justamente porque ela não é mais aquele que sustenta a vida da casa. Ele já não é mais o personagem principal. Ainda que muitos idosos contribuam com suas aposentadorias, isso também não significa muita coisa, porque o que se deseja é viver com o dinheiro do aposentado, mas isso não dá a ele protagonismo. Então, é possível afirmar que os questionamentos, né, nessa etapa advém da mudança de status, do status de trabalhador para o status de aposentado. Eles surgem com mais evidência aqui, porque nos acostumamos a pensar o trabalho, a pensar o dinheiro e o poder relacionados a eles como doadores de sentido para a vida. Então, não se trata de um problema realmente enraizado nessa transição, mas de uma inadequada forma de viver e de se pensar enquanto ser humano. Ou seja, eu sou um ser humano mais feliz se eu tenho trabalho, se eu tenho dinheiro, e isso me dá poder, inclusive dentro da própria família. Quando isso desaparece, aquele horizonte de sentido tende a desaparecer também, se foi assim que você construiu a sua história. De modo geral, é o que tem se apreciado, né? Embora muitos aposentados, como eu disse, mantenham financeiramente suas famílias, né, o fato é que o seu papel se resume quase que exclusivamente ao da contribuição mensal e aos serviços renegados, né, aqueles que ninguém mais do grupo familiar deseja realizar. Ir ao mercado, fazer compras na feira, levar os netos no colégio, cachorro para passear e, em determinadas circunstâncias, pagar as contas no banco. É o que sobra, né? Então, a gente começa a perceber que o lugar do idoso ele vai ficando mais estreito, né? A nossa análise, então, é sobre a condição existencial do idoso. Essa condição existencial do idoso, ela mudou bruscamente, e ela muda bruscamente por conta da virada que ocorre com a Revolução Industrial, né? Por exemplo, só para a gente pensar um pouco, se olharmos lá para o século XIII, para a segunda metade do século XIV, o idoso é aquele que ensina aos outros o ofício. Como a gente não tem aí uma produção industrial, a produção é manufaturada, o idoso é o mestre. Geralmente é o mestre sapateiro, é o mestre da vinha, ou seja, esse é o sujeito que ensina a lidar com o trabalho. E ele é a memória, ele é a inteligência do trabalho. Isso vai desaparecendo ao longo dos anos, sobretudo com a automação. Ou seja, alguma coisa vai pensar mais rápido, alguma coisa vai fazer mais rápido. E essa figura do idoso, que era o depósito, digamos assim, do, 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 do conhecimento e estabelecia a relação entre o passado e o presente e o futuro, ele fica completamente descartado, né?
Portanto, a gente está mais preocupado com o futuro do que propriamente com as relações que o presente tem com o passado. Isso a gente percebe muito bem, sobretudo no período da década de 20 na Alemanha, né? Então, antes do evento da Segunda Guerra Mundial, nós percebemos essa perda, né, da importância do idoso e o ganho de importância da técnica e também da juventude, ou seja, daquele que é mais jovem. A gente consegue perceber isso numa obra importante do Heidegger, sobre a técnica. Ele faz uma crítica sobre a técnica, inclusive culpando a técnica por determinados episódios na própria história. O modelo capitalista social, no qual a sociedade está baseada, ele privilegia a produção de riquezas e o consumismo, que são valores considerados mais compatíveis com a idade economicamente ativa, né? São os que compram mais, né? São os que consomem mais, né? Então, são os que mais se preocupam em juntar riquezas. Então, por esse motivo, a pessoa idosa se vê forçada a ocupar na vida social um lugar marginal, tendo a desvalorização e o esquecimento características mais evidentes nas relações. Então, nesse contexto de reificação, né, de coisificação, produzido pelo esvaziamento do sentido da vida, algumas pessoas idosas, em meio, por exemplo, à experiência de dor e de abandono, são levadas a pensar, inclusive, na morte, ou seja, elas pensam mais, assim, mais comumente na morte, como até um descanso ou um refúgio. Sobretudo quando elas estão assim, dentro de situações de doenças, em quadros de doenças incuráveis. Assim como ocorre em todas as relações que empreendemos ao longo da vida, né, a nossa relação com a morte também ela vai assumindo comportamentos muito distintos. Uma coisa é pensar a morte quando jovem. A gente pensa a morte como alguma coisa que vai acontecer, né? E quando a gente está mais velho, a gente pensa a morte de uma outra maneira. Isso não significa que todos desejam a morte, mas significa que pensar a morte, ela se torna, digamos assim, obviamente, por razões também óbvias, algo, digamos, mais natural. Ou seja, se eu vivi 80 anos, então significa que é mais natural a mim, né, morrer antes, morrer agora, né, do que morrer antes, né? Então, é necessário sempre ponderar sobre as condições cognitivas, né, dos indivíduos nas situações de grandes sofrimentos e também, é claro, no decurso do processo de envelhecimento. Então, é, essas situações, essas condições, elas podem, digamos, tornar bastante inexpressiva, né, para a sociedade o sentido da própria autonomia. Ou seja, quando alguém envelheceu, para muitos, ela perdeu quase que completamente a sua autonomia. E não é exatamente isso que acontece, né? Então, nós precisamos também pensar a autonomia a partir de outros critérios. Portanto, aqueles princípios da bioética, sobretudo da autonomia, ele precisa ser considerado a partir de uma perspectiva completamente nova. Lembrando sempre aqui e voltando àqueles princípios, os princípios não têm a mesma natureza, né? A autonomia, por exemplo, e a beneficência são princípios de finalidade, que a gente chama de princípios teleológicos. A finalidade é respeitar a autonomia, a finalidade é fazer o bem. E, portanto, são diferentes da não maleficência e da justiça, que são princípios deontológicos de obrigação, eles obrigam, né? Então, é claro que pensar a autonomia, né, o que você pode desejar, tem que ver também com a capacidade de compreender o que você está desejando. Se a gente olhar isso no campo da filosofia, a gente poderia fazer uma distinção entre a autonomia da razão e a autonomia da vontade. Ou seja, nem tudo aquilo que eu tenho vontade, nem tudo aquilo que está relacionado à minha vontade, de fato pode ser pensado, pode ser desejado, pode ser factível, tornar-se realidade. Mas isto é para qualquer fase da vida. Mas quando a pessoa perdeu a capacidade de compreender, ela não tem uma capacidade de compreender,
não significa exatamente que ela não possa desejar alguma coisa. Só não podemos aplicar esse princípio como se ele fosse alguma coisa única e que pudesse, então, recair sobre todos do mesmo modo, né? Por isso, né, a gente também entende que o próprio envelhecimento, a dor, o sofrimento, assim como a iminência de ambos, né, da dor e do sofrimento, eles podem exercer uma pressão muito grande em decisões que pessoas idosas tomam, o que elas resolvem fazer da vida, o que elas querem fazer, e os medos que elas sentem. Um pensador romano chamado Sêneca, que certamente todos aqui conhecem, ouviram falar, ele chega a fazer a seguinte afirmação em uma de suas obras, né? Ele diz o seguinte, vou ler aqui: não negarei nunca a companhia da velhice, desde que me deixe inteiro. Não tem problema de ficar velho. Meu problema é ficar inteiro. Inteiro, o que está dizendo é manter a integridade da minha saúde, ou seja, a minha integridade mental, a minha integridade física. Então, ele entende que ele poderia aceitar o envelhecimento sob condições, como se de fato a gente pudesse, né, fazer isso, né? Teoricamente podemos, mas na prática não funciona exatamente assim. E diz ele ainda: se eu souber que eu tenho que perpetuamente sofrer, então eu partirei dessa vida. Não por causa da dor, mas por causa da incomodidade que me traria aos atos próprios da vida. E é interessante porque, olhando a vida do Sêneca, a gente percebe exatamente isso, né? Ele era um filósofo, ele era um homem que também tinha uma vida devotada às próprias atividades físicas, e quando você vai perdendo essa capacidade, você não se acha mais você. É como se você tivesse se perdido de si. O processo, então, do envelhecimento precisa levar você a entender que estes elementos, né, que circundam agora a sua realidade, eles fazem parte do próprio processo. Eles não são algo, digamos assim, ocasionais, né, que apareceram ali. Não, eles fazem parte da sua própria vida. E o grande problema é que pensar a questão bioética do ponto de vista do envelhecimento tem que ver com pensar o envelhecimento com sua naturalidade, e não com uma ideia de envelhecimento. Então, aqui eu chamo a atenção para alguma coisa, já vou caminhando aqui para o final desses meus apontamentos, e o envelhecimento também não é uma ideia. O envelhecimento é uma realidade. Não é um conceito. A gente gosta de conceituar coisas, mas o envelhecimento não é igual para todos. Todos não envelhecem do mesmo modo, mas todos envelhecem. Então, quando nós criamos um conceito universal para abarcar envelhecimento, muito provavelmente alguma coisa vai ficar de fora. E o que é bom para um não será bom para o outro. E o fato é que nós envelhecemos com a nossa história. E isso tem que ver também conforme as pessoas se veem agora, nesse momento da vida. E isso conta muito para, digamos, o caminho desse processo, né, ao longo desse processo. Então, limitações físicas, perdas cognitivas, o medo de sofrer prolongadamente, como relata o Sêneca, a sensação de abandono, o sentimento de inutilidade, a culpa por se sentir um fardo, né, para a família, para os outros, para a esposa, a ausência de um horizonte de vida e a consequente incerteza sobre o futuro, constituem parte do drama de muitas pessoas idosas, né? É claro que esse conjunto, né, de eventos pode ser mais doloroso ou menos doloroso. Então, não raramente, o envelhecimento ele acaba sendo associado também a uma vida sem qualidade, o que também não é fato, né? É fato quando examinamos que alguém envelheceu em condições precárias. E também teríamos que pensar o que é envelhecer em boas condições. E se elas são realmente possíveis,
ou se são metas que não seriam alcançadas por todos. Por isso, que quando pensamos em envelhecimento, devemos pensar o envelhecimento do ponto de vista de sua realidade e entender as pessoas que envelheceram, e não o envelhecimento sem as pessoas. Talvez o grande erro nosso é pensar em envelhecimento sem as pessoas. Então, é um conceito como outro qualquer, ele pode ser puxado para cá, puxado para lá, e, bom, não resta nada a dizer, a não ser que esse conceito tem um ideal, uma meta a atingir, o que, na verdade, na realidade, isso não acontecerá. Então, assim como uma, não há, né, uma preparação prévia para aprender a envelhecer, também não há um aprendizado para lidar, né, com os elementos que constituem esse envelhecimento, né? É, 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 o mais irônico, né, que somos nós mesmos, enquanto estamos ativos, enquanto somos jovens, os responsáveis pela construção dessa visão de envelhecimento. É bem verdade que, por exemplo, é um momento em que o indivíduo precisa se reavaliar, mas uma verdade ainda maior o fato de que não se resolverá neste momento algo que foi construído equivocadamente em um período anterior. Ou seja, se reinventar agora é uma quase um dever para todos nós. Mas o ter que se reinventar agora depende de muita coisa que nós hoje, ou no passado, quando éramos mais jovens, pensamos sobre a vida. Então, a renovação da visão humana acerca do trabalho, do dinheiro, do poder, é indiscutivelmente associada a uma nova forma de educar eticamente as novas gerações, né? Ou seja, como pensar o dinheiro, o trabalho, o poder. Então, somente quando estamos mais velhos é que vemos o tempo em uma nova perspectiva. Os mais jovens acham que o seu tempo é eterno e que sua produtividade não tem prazo de validade. Por esse motivo, não costumam a pensar nos anos da velhice. Pensam sempre nos anos atuais, como se o tempo não fosse passar. Então, uma educação para o envelhecimento, ela deveria ser iniciada já naquelas primeiras fases da nossa vida, quando ainda se é muito jovem. Caso contrário, os ideais de produtividade, eles vão se tornando cada vez mais cruéis. E é claro que nós impomos a nós mesmos situações que não poderemos, de fato, arcar com elas. Então, é importante que a pessoa idosa, né, quando ela também chega num ponto da vida em que necessita de muitos cuidados, é necessário também que, mesmo o tratamento dispendioso para a gravidade de suas doenças, ele seja oferecido, ele não seja recusado, e que ela não seja forçada a agir contra também seus valores. O fato de ter envelhecido não significa que você não tem desejos, não tem valores, né? E compete, sobretudo, às autoridades públicas um empenho honesto, né, para dar às pessoas idosas, né, e aquelas que estão no processo de envelhecimento, respostas realmente honestas do ponto de vista das estratégias públicas de alocação dos recursos. Aí a gente está mexendo aqui com o princípio da justiça, né? Para que haja, então, beneficência, é necessário que haja um empenho das autoridades públicas por por uma preocupação firme, consistente com as estratégias de alocação de recursos, ou seja, como nós iremos tratar a população idosa. Então, para terminar, poderia dizer a vocês que o envelhecimento populacional ele deve impor aos governos, às entidades privadas,
aos centros de pesquisa, aos setores ligados à saúde, um olhar respeitoso e preocupado com o futuro daqueles que já se encontram neste processo e daqueles que experimentarão em si o fato de envelhecer ou de perder a capacidade de interagir plenamente, de modo subjetivo, não transforma um ser humano em uma coisa, em um objeto sem vida. Ou seja, o fato de ter envelhecido ou estar envelhecendo mantém você com a mesma identidade. Vamos tendo perdas, mas isso não transforma você numa coisa. Muito obrigado. Agradeço, André Marcelo, imensamente a sua apresentação, como sempre, brilhante. Eu não sei, professor Valdemar, já são praticamente 8h30, se haverá período para alguma pergunta ou se nós estamos encerrando a transmissão. Não, a gente sempre faz umas perguntas aqui, professor, porque a gente gosta de instigar os palestrantes, né? Os Então, alunos tá também bem. estão aí, eles podem mandar no chat que eu leio, se quiserem abrir o microfone também. Mas eu recebi uma pergunta aqui, né? Falando sobre um pouquinho da bioética e o envelhecimento humano. E até que ponto a proteção da pessoa idosa pode se tornar paternalismo injustificado e como traçar essa fronteira eticamente? Bom, eu precisava entender um pouco melhor a questão, né? Nós estamos falando de direitos, então a gente não pode pensar aqui do ponto de vista se é ou se não é paternalismo, né? Então, como é direito, então entendemos que aqueles que tributam, todos têm direitos. Então, se a gente pensar que ir ao encontro do idoso com suas necessidades é um paternalismo, talvez essa não seja a questão aqui que a pessoa, né, quis perguntar. Não é isso. Mas, digamos que oferecer recursos devidos à pessoa que se encontra numa etapa da vida com suas necessidades. Isso não, jamais será paternalismo, isso é ir ao encontro de suas necessidades. Isso a gente pode chamar também fora do contexto da saúde, de justiça social, além do fato de ser a justiça sobre o que é devido, né? Então, a gente também esquece que os idosos são idosos agora, mas eles passaram um bom tempo da vida tributando, né? Então, são responsáveis, de alguma maneira, por tudo que nós conhecemos, pelo mundo que nós herdamos. Não sei se eu me... Não Interessante. sei se eu me... É, teve uma outra que veio aqui sobre medicina hospitalar. Nos idosos com multimorbidades, como definir eticamente o tratamento fútil quando há discordância entre escalas prognósticas, o SOFA, Charlison, Rockwood, e os valores expressos pelo paciente ou família? Bom, a escolha sempre será do paciente. Hoje a gente fala de DAVI, a diretiva antecipada da vontade, ela impõe, pelo menos aos profissionais da medicina, o que se pretende é que se observe ali a vontade do paciente de não ser submetido ao tratamento fútil, e que ele seja, então, levado ao processo de ortotanásia, né? Ou seja, que a morte siga seu curso normalmente. Porque aqui temos uma questão que é complexa, ou seja, o que é considerado devido. Isso não depende exatamente de uma única visão. Por isso que a gente está falando de bioética, porque quando eu digo o que é devido ao paciente, bom, isso não é só do ponto de vista clínico, isso também tem a própria vontade que o paciente exprimiu durante sua vida, tem a família, tem digamos, a própria psique da vontade, que nem sempre consegue se expressar, né, porque ele já está, ou pode estar inconsciente, ou pode estar numa situação em que está consciente e é ignorado. Então, em nome do saber, eu sei mais, então eu posso tudo. Então, esse talvez seja um outro elemento a ser pensado, a ser debatido, talvez numa dessas aulas de vocês, numa outra ocasião. Ou seja, até que ponto o saber substitui a vontade, a autonomia do paciente, o saber alheio substitui. Isso também tem que ver com uma questão importante, a verdade das pessoas. E o fato é que nós estamos
uma etapa da nossa história de sociedade em que a verdade das pessoas ela foi substituída pela justificação. A justificação hoje vale mais do que a verdade, né? Então, o conhecimento especializado justifica coisas, mas não expressa exatamente a verdade das pessoas, né? O que as pessoas sentem, como elas interagem com a própria vida e com a sua própria história, com a sua história de finitude, né? Então, não sei se eu respondo essa questão. Responde sim. A Joyce mandou aqui como comentário, né, que o interessante é que também o tema da redação do Enem dessa vez foi exatamente isso, cuidado com o idoso, né? Quem sabe estamos com um olhar do governo com certa beneficência, assim. Sim. Mas eu vou passar a palavra primeiro para o professor Aníbal, para a gente encerrar, depois para o professor André, e assim temos encerrado essa aula. Tudo bem? Muito bem. Eu acho que o tema foi abordado sob um ângulo bastante filosófico, não é? E que certamente deve ter trazido àqueles que nos acompanham uma série de interrogações, linhas de pensamento. O objetivo era exatamente esse, de despertar interesse, de trazer questionamentos, perguntas que certamente amadurecerão ao longo da reflexão de cada um. Agradeço imensamente ao professor André Marcelo e ao professor Valdemar, que nos convidou. E devolvo a palavra ao professor Valdemar. Como o professor Valdemar não está aqui com a gente, eu vou passar a palavra para o professor André para encerrarmos. Engano meu, ele está aqui. Professor Valdemar, à vontade. Que firme. Primeiro, professor André. Professor André, suas considerações finais, por favor. Bom, eu queria agradecer ao professor Valdemar, Aníbal, Maurício, todos que estão aqui presentes na sala. Eu espero ter contribuído com algumas questões para debate posterior de vocês. Esse é um tema interessante, instigante, e é um tema não do nosso futuro, é um tema do nosso presente. Nós estamos envelhecendo. E se nós conseguirmos entender o envelhecimento como um processo, eu acho que vai ser mais fácil abordarmos a pessoa idosa como fato social. Então, eu acho que é sempre importante voltarmos a essa discussão sobre envelhecimento. Eu agradeço a oportunidade. Ok. Mais uma vez, agradecer, então, para o senhor Aníbal, a deferência, a nossa consideração pelo que ele era, pela sua trajetória de vida, altamente relevante. Nós conhecemos já há alguns anos e sabemos da sua formação curricular e da sua forma de viver, habitualmente reta e correta, né? Obrigado, professor Aníbal. E hoje, conhecendo mais de perto o professor André, vejo que ele também está alinhado com o professor Aníbal, né? Dentro do mesmo procedimentos habituais. Muito obrigado aos dois. Foi bom para todos nós. Aprendemos um pouco mais nesse alinhamento aí da bioética e envelhecimento. Até a próxima. Forte abraço. Boa noite a todos. Obrigado a todos. Boa noite. Até a Boa próxima. noite. Até quarta-feira, pessoal.